Bom dia, e agora a gente vai complementar a nossa avaliação de enquadramento na lei de incêndio, conversando sobre as medidas protetivas de segurança contra incêndio. Tem uma telinha aqui. Então, a gente tem medidas protetivas de segurança contra incêndio, tá? Nas edificações, tá? Então, a gente identifica elas de três maneiras. São medidas protetivas passivas, medidas protetivas ativas e medidas protetivas de autoproteção, tá? Então, primeiro eu quero falar das medidas de autoproteção, onde estão inclusas a manutenção das instalações prediais e os registros de manutenção, para que realmente a gente tenha os sistemas de incêndio todos funcionando conforme está previsto, né, nas normativas, que a gente tenha um plano de emergência, que é o planejamento de como funciona o abandono seguro e como as pessoas devem se comportar caso aconteça a ignição e um incêndio naquela edificação. Nós temos a parte de treinamento de pessoal de brigada de incêndio, então toda edificação deve ter pessoas treinadas que saibam como agir numa situação de emergência, não só na parte de incêndio, mas também na parte de controle de alguma questão de algum gás e também engasgo de alguém, né? E chamar o resgate. E o treinamento de pessoal também inclui a parte de saber como utilizar os equipamentos de incêndio presentes na edificação, caso seja necessário. E a outra questão muito importante que são os chamados simulados. Os simulados são a implementação do plano de emergência na edificação com o pessoal treinado. Então, a gente simula uma situação de emergência na edificação, estuda quais são os piores cenários, né, e faz o planejamento disso com o pessoal que vai ficar na edificação treinado para isso, tá? Edificações residenciais que não têm equipe, por exemplo, shopping, obrigado a ter equipe de bombeiro, etc. O treinamento de pessoal é feito com os moradores mesmo da edificação, tá? Para que eles saibam como agir numa situação de emergência, saibam os telefones da emergência, saibam para quem ligar, né? Para quem pedir socorro em cada situação também, tá? Além das medidas de autoproteção, na parte de engenharia de incêndio, a gente faz a parte de medidas passivas, que são as medidas protetivas incorporadas à edificação, tá? Que não necessitam de nenhum tipo de acionamento humano automático. Por exemplo, medidas de proteção passiva são as saídas de emergência, né? Então, a gente tem corrimão, a gente tem as portas corta-fogo, tem as barras antipânico, né? Então, tem a parte de controle de materiais de revestimento, acabamento nos corredores. Pensa assim, eu vou sair daquela edificação, aquela edificação está numa situação de incêndio e as saídas de emergência têm que estar completamente livres e desimpedidas, sem fumaça, sem fogo, para que eu possa sair da edificação, tá? São as medidas passivas. Deve ter as larguras adequadas de corredores, o dimensionamento correto dos degraus de escada, etc. Na parte de medidas protetivas ativas, são as instalações de equipamentos, tá? E são equipamentos que necessitam de acionamento humano e automático. Por exemplo, parte de extintores de incêndio. Então, eu estou numa edificação, eu estou vendo uma situação de emergência, a situação ainda está na parte de princípio de incêndio, eu, treinada, eu posso utilizar um equipamento, por exemplo, um extintor de incêndio, para utilizar para acabar com um princípio de incêndio, um foco de incêndio pequeno. Por exemplo, no meu apartamento, deu um curto-circuito lá numa tomada e eu estou vendo ali que aquele curto está gerando um fogo no meu sofá ou numa cortina, eu vou até o meu corredor, pego um equipamento, né, de extinção de incêndio e utilizo dentro do meu apartamento aquele equipamento. Isso é num princípio de incêndio. Então, mais adiante, a gente vai conversar sobre cada um deles, tá? Então, reforçando as medidas de engenharia de incêndio que podem ser implementadas nas edificações e que são obrigatórias nas edificações, elas se enquadram em três tipos: as passivas, incorporadas à edificação, as ativas, que são os equipamentos de combate a incêndio da edificação, que necessitam de acionamento humano automático, e as medidas de autoproteção, que é o planejamento e o comportamento que influenciou no comportamento das pessoas que estão na edificação e a parte de manutenção das instalações prediais.